Alô, alô, escamanautas, eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Wasp Network, ou Rede de Espiões, o novo filme de espionagem da Netflix, dirigido por Olivier Assayas. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve. Eu tô sempre falando sobre filmes, séries, documentários, conteúdos que saem no Amazon Prime, na Netflix e no cinema. No cinema nesse momento não, porque estamos vivendo de quarentena. E tem também conteúdos de literatura, especialmente voltado a escritores. O meu curso de escrita está sendo disponibilizado gratuito aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui no izinho, se você quer aprender a escrever ou conhece alguém que tem essa vontade, vai lá que é uma boa pedida. É um curso voltado para iniciantes que estão dando seus primeiros passos e focado no conto, né, que é um gênero literário bem próprio, bem interessante, que eu adoro. Então, fica a dica. Baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do autor Fernando Moraes, que é um autor brasileiro, né, que escreveu o livro também Olga e o Chateau, né, que virou aquele filme polêmico que quase nunca teria sido feito. E esse filme basicamente vai contar a história desses, né, espiões cubanos que são treinados para lidar com células terroristas que estão ali em Miami, né, nos Estados Unidos, e que estão ali fazendo atentados, né, contra Cuba para tentar enfraquecer e destruir o regime. Vale destacar, só por uma questão de contexto, caso você não entenda muito bem isso, a economia de Cuba, por conta dos embargos econômicos dos Estados Unidos, basicamente se mantinha através do turismo, né? O turismo era a principal fonte de renda do Estado, né? Não só da população, mas do Estado cubano. No início dos anos 90, com a queda da União Soviética, a gente tem o enfraquecimento de Cuba justamente porque era essa potência que obviamente ajudava Cuba a lidar com o embargo econômico sofrido pelos Estados Unidos. Então, o turismo acabou virando essa grande ferramenta de sustento, né, do Estado cubano, e ao patrocinar, financiar esses atos, atentados e etc. ali nas regiões de praias e hotelaria, eles visavam tentar quebrar essa última fonte de renda da economia cubana e assim forçar o Estado, né, a sair do regime comunista que vivia e retornar à democracia, talvez até restituindo as posses desses, né, milionários que vivem ali em Miami, que eram antigos milionários ou familiares, né, membros de famílias que perderam seus negócios em Cuba quando a Revolução Cubana aconteceu. Feito esse preâmbulo, né, então, só para fazer essa contextualização histórica, o filme é um filme que é baseado em fatos, né, de fato, né, baseado em fatos reais, como as pessoas gostam de dizer, e essa operação de fato existiu, de fato aconteceu, e a narrativa usa isso, né? Na verdade, em vários momentos, a gente vai ter ali entrevistas, matérias de jornal e outros conteúdos que mostram que são, na realidade, conteúdos reais, né? Então eles usam esses elementos de realidade dentro da narrativa. A gente vai acompanhar a narrativa de dois conjuntos de personagens, né? O primeiro, vivido pelo Edgar Ramírez e pela Penélope Cruz, que são o René e a Olga Gonzalez. O René começa o filme com a deserção dele, né? Ele desertando, ele era um piloto cubano, e ele aproveita ali um dos aviões, rouba o avião e voa para Miami para escapar de Cuba, né? E aí é recebido pelo Estado norte-americano, justamente porque eles tinham essa política, né, de aceitar ali as pessoas que estavam fugindo para os Estados Unidos, né? Especialmente fugindo do regime comunista cubano. Então, existiam políticas públicas justamente para receber essas pessoas. E a segunda narrativa é vivida pelo Wagner Moura e a Ana de Armas, né? Que ele faz o Juan Roque e a esposa dele, Ana. E ele também é um soldado cubano que nadou até a Baía de Guantánamo e aí pediu exílio político nos Estados Unidos e é recebido nos Estados Unidos quase como uma celebridade. Isso não fica muito bem explicado dentro da narrativa, né? O porquê que ele é tratado assim como acho. Eu não sei se é justamente por conta da complexidade da travessia que ele fez, né? Ele vai a nado de uma ilha a outra, então é um feito por si só, e acho que acaba ganhando essa notoriedade por conta disso. Vamos lá, esse filme, apesar de ser um filme de espiões, ele não segue a estrutura tradicional de filmes de espionagem, que são justamente o suspense, a tensão, a condução da narrativa, aquela suspeita de quem é quem, de quem está querendo fazer o quê. Isso basicamente não está aqui. Nessa narrativa a gente vai explorar muito mais um toque realista, né? Ele é um filme muito mais realista sobre a condição de se estar numa posição de espionagem, né? E a vida, né? E como isso afeta não só a vida do próprio espião, mas da sua família e das pessoas que o cercam. Só que o problema do filme, na verdade, é que ele nem vai profundamente nesse drama familiar e nem vai para a narrativa por si só de espionagem, o que acaba gerando um filme que fica muito no meio do caminho.
Outra coisa que é, para mim, problemática no filme, eu até entendo um pouco a intenção da mensagem por trás, é o arco narrativo do personagem do Wagner Moura, que acaba ficando inútil, para dizer assim. Qual a função, basicamente, que eu entendo que talvez o autor queira passar? Porque, basicamente, o personagem do Wagner Moura entra ali já com uns 30 minutos de filme, ele passa um tempo e depois o arco dele se fecha e ele desaparece, não é mais mencionado por mais... E o filme ainda prossegue por mais de 1 hora de filme. Então tem ali 30, 40 minutos do personagem do Wagner Moura e depois ele não está mais dentro da narrativa. E talvez seja uma mensagem para justamente mostrar como os espiões entram e saem de cena e como isso tudo funciona nessa movimentação de realidade de espionagem. O problema para mim é que esse arco inteiro dá uma sensação de ser desperdiçado. E eu preferia muito mais que isso tivesse se voltado para o próprio arco do Edgar Ramírez e da Penélope Cruz e explorado mais o drama familiar dele e o próprio drama dele na posição que ele se encontra. O filme, ele acaba sendo bastante didático, né? Ele tem, especialmente ali no meio, né, quando a gente vai compreender como funciona esse projeto do WASP e a questão da espionagem, a narrativa para por um momento e ela faz ali um narrador contar e explicar pra gente o que está acontecendo, coisa que poderia ter sido feita de maneira muito mais interessante se tivesse obedecido ali o fluxo natural da história. Especialmente quando a gente tem excessos narrativos, como no caso esse arco do personagem do Wagner Moura e da Ana de Armas, que toma tempos imensos de tela, com várias cenas que culminam em não ser tão importantes, justamente porque o personagem não permanece até o final da narrativa, e aí você fica com a sensação de que falta coisas num lugar e tem excessos em outros. Vale destacar que esse é um filme de 2 horas e 8 minutos, é um filme muito longo, e facilmente poderiam ter sido cortados pelo menos uns 30 minutos desse filme, se você falar só, por exemplo, desse arco do Wagner Moura, que está ali pesando na narrativa. Existem complicações de você fazer um filme com esse gênero, né? Hoje em dia, quando a gente tem grandes clássicos já dentro do gênero de espionagem. E apesar desse filme tentar subverter vários arquétipos do gênero, eu acho que ele acaba falhando na maior parte do tempo. Talvez por sua extensão e pelo filme não decidir que caminhos quer seguir. A sensação é que em vários momentos existem cenas que vão caindo em nada, né? Que levam a nada e que conduzem a nada. Personagens que levam a nada. Então, o filme parece não ter se decidido, e é um problema muito sério de montagem isso, na hora da montagem, de que história a gente está contando aqui. A gente tem a sensação durante o filme que ele abre várias ramificações, várias pontas, várias teias, e no fim das contas, a maioria delas sequer é fechada ou tem uma amarração. E você pode até justificar isso no tom de realismo em relação à espionagem, né, que a própria espionagem talvez funcionasse dessa forma, e o autor, né, o roteirista e diretor, né, que é a mesma pessoa, queriam passar essa sensação dentro da narrativa. Mas vale destacar que aqui a gente ainda está falando de cinema, né? Então o filme é muito prejudicado em termos de estrutura narrativa. O filme ele tem um ritmo esquisito dentro dos 3 ou 4 atos que ele tem. A sensação é que ele é um filme de 4 atos, na verdade, não de 3, e não de uma forma positiva. O filme de 4 atos costuma ter 2 clímax, né? Ou tem um clímax, tem uma cena mais forte de terceiro ato, ainda continua ali com um epílogo, né? Com uma cena ainda maior dentro de um 4º ato. E esse filme não, ele é só meio desconjuntado. Acho que justamente por conta dessa extensão e escolher essas múltiplas narrativas para poder tentar alcançar a história que está sendo contada ali, ele se prejudica. Não sei se foi uma tentativa fracassada de adaptar o livro, eu não li o livro, mas eu imagino que talvez essas múltiplas narrativas que são mais facilmente exploradas dentro de um romance, tentaram explorar ela aqui dentro do filme, e isso acabou não acontecendo muito bem. A grande sensação que eu tenho é que tem um filme muito bom dentro desse filme, porque as atuações são excelentes, né? O filme tem um elenco estelar, né? Tem o Wagner Moura, tem a Penélope Cruz, tem a Ana de Armas, tem o Gael Garcia Bernal, tem o próprio Edgar Ramírez, que não é um cara ruim, né? Apesar do filme terrível dele que saiu recentemente na Netflix, ele não é um ator ruim. Então o filme tem um bom elenco ali e extrai boas atuações desse elenco, mas apesar das boas atuações, para mim, eu acho que os excessos e as ausências pesam mais. E o que faz dele um filme arrastado, lento, e que eu não vi a hora de que ele terminasse, porque já estava cansado dentro dessas 2 horas e 8 de filme.
o que é realmente um sentimento muito ruim, né? Eu sou uma pessoa que gosta de assistir Senhor dos Anéis ou O Poderoso Chefão. Um dos meus filmes favoritos da vida é O Lobo de Wall Street. Eu adorei O Silêncio do Scorsese. Então a extensão narrativa não é necessariamente uma desculpa para o cansaço, né? Não à toa assisti recentemente um filme de 1h30 que dava uma sensação de ser 3 horas. Né? E não uma sensação positiva de 3 horas, como tem alguns filmes que fazem. Né? Essa questão do tempo tem sido muito problemático. Me veio um pensamento que eu achei terrível assistindo esse filme, que foi: a Netflix está dando liberdade demais para esses diretores. Isso é um pensamento terrível porque, teoricamente, ao dar mais liberdade ao artista, você teria trabalhos artísticos mais interessantes. Mas aqui você tem várias tentativas e a maioria delas terminando em erro. E essas 2h08 de extensão, nunca que esse filme teria 2h08 de extensão se fosse sair ali por um estúdio maior para passar no cinema. Porque o tempo do cinema é limitado, né? Então um filme, para ter mais de 2 horas, ele tem que ser um filme que vai fazer muita bilheteria, porque ele não vai ter muitas sessões, né? Tipo, com 2 horas você já tira ali duas ou três sessões a mais no dia, né? Então se o filme tem 1h30, 1h40, ele tem mais sessões que ele pode ter. E esse filme, ele dá uma sensação de que o criador teve muita liberdade e não soube muito bem o que fazer com ela, acabou atirando para todo lado e acertou pouca coisa nesse processo. A sorte é ainda que contava com bons atores, mas nem isso consegue salvar o filme. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse filme? Deixa aqui nos comentários, conversem comigo. A gente se vê numa próxima e tchau!